Uma boa tarde, Evandro, Cogueto. Lembrando que essa live aqui vai ficar salva, né, disponibilizada para toda a base. Todos já me conhecem, né? Sou o David, responsável aqui pela consultoria da MSX. Estou aqui com o grande Fernando Rodrigues. Ele é sócio da Rural Ventures. Vai trazer um pouquinho aqui do mercado agro e oportunidades de investimento no setor. Nosso grande mestre Marcos Saravari está finalizando aqui uma reunião e daqui a pouco ele vai entrar também para fazer a moderação. Eu sempre gosto de mencionar que é um bate-papo, né? Então, Evandro, Cogueto, fiquem à vontade, enfim, para questionar, para interagir. Até por esse motivo a gente gosta de fazer aqui pelo Meet, né? Para ficar mais próximo, assim, a interação. Então, fiquem à vontade. Fernando, se você puder se apresentar um pouquinho, comentar um pouquinho do seu currículo, e depois a gente já iniciar também aqui com as considerações sobre a Rural Ventures. Vamos lá. Legal, gente. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês, primeiramente. Eu sou fundador da Rural Ventures, é um venture capital voltado ao agronegócio, a investir e potencializar startups do agrotecnológico. Eu trabalhei durante 20 anos no mercado financeiro, atendendo grandes corporações do agro, e quando eu entrei no mercado em 2002, era um momento onde não tinha uma comunicação efetiva entre o agro e o financeiro, né? Então, eu precisei fazer e criar uma tradução na comunicação entre o agronegócio e o mercado financeiro. E aí eu fiquei durante 20 anos nesse mercado, sendo que 11 anos como sócio responsável dessa área dentro da XP, onde eu traduzia as informações do mercado financeiro para grandes corporações e para produtores rurais. E quando eu finalizei o meu processo dentro da XP como sócio, e eu fiquei um ano na geladeira lá no Garden Leave, né? Eu comecei a estudar qual que seria o meu próximo passo, e eu identifiquei que o mercado do agronegócio e o agrotecnológico tinha o mesmo problema que eu tinha identificado em 2002 no mercado financeiro, que era a falta de comunicação, né? Então, geralmente, a empresa de tecnologia do agronegócio é muito tech e pouco business, não tem relacionamento com o agro real, e aí eu comecei a validar essa tese. Eu vou até avançar um pouquinho aqui para que vocês possam identificar como que foi esse processo. Então, eu saí da XP em 2021, em março de 2021, eu comecei a validar essa tese. E como que eu fui validar essa tese? Eu comecei a fazer um podcast chamado Rural Ventures, entrevistando as startups para ver se realmente, qual que era a mentalidade desses fundadores, dessas startups, e como eles queriam se relacionar com o mercado do agronegócio brasileiro. E ao começar a entrevistar essas startups, no 20º episódio, 5 startups, até dessas 20 startups que eu entrevistei, 5 startups me ofereceram equity para eu ajudar elas no posicionamento, no relacionamento, em validação de tese, em validação de produtos. E aí realmente foi aquele estalo, né? Aquela tese de falta de diálogo, falta de comunicação, dessa tradução entre relação comercial entre a tecnologia e o produto agro, realmente era verdade. Então, nós fundamos um clube deal de 10 milhões de reais, onde nós aportamos dinheiro e começamos a investir nas empresas, ao mesmo tempo que nós mantínhamos o podcast para aprender um pouco mais sobre como se posicionar com relação a essas startups e como posicionar essas startups com as empresas do agronegócio e produtores do agronegócio. Então, foi esse o momento onde nós começamos a fazer investimento a partir de janeiro 23, onde nós investimos na Campo Capital, que é uma peer-to-peer do agronegócio, que faz emissões de CPR de produtores rurais sustentáveis no Cerrado Mineiro para pessoas físicas. Posteriormente, nós investimos... Vocês querem ir perguntando, gente? Pode falar, David. Fernando, desculpa, só para aproveitar aqui o ensejo, a Campo Capital, nós tivemos já uma oferta que o Saravari comentou com a nossa base. Evandro foi uma das pessoas que fez aporte, tivemos outros clientes também que fizeram alocação ali, foi muito legal, bem sucedido, então bacana. É isso. Então a gente identifica oportunidades onde a gente acha que falta essa conexão com o agro real, o agrotecnológico, né, David? E a gente faz esses investimentos. Então, o nosso primeiro investimento foi na Campo Capital, posteriormente foi na Arara Seed, que é um crowdfunding do agronegócio que emite dívida e equity para pessoas físicas poderem investir e participar desse ecossistema.
essas duas frentes foram investidas, por quê? Porque a gente está no momento de passagem de bastão de gestão do agro para pessoas mais novas. As pessoas mais novas vão querer se relacionar com novos produtos. Então, o crowdfunding e o peer-to-peer foi exatamente por conta desse movimento que está acontecendo no agro. Para vocês saberem já, o agronegócio brasileiro, os gestores do agronegócio brasileiro têm média de 45 anos. No mercado americano é 65. No mercado europeu é um pouco mais velho ainda. Então, nós já estamos numa passagem de bastão ainda nova para pessoas que vão ter uma mentalidade de tecnologia muito mais evidente e que vão adotar essas tecnologias muito mais fácil. E além da gente começar a investir, a gente continuou expondo cada vez mais o que a gente estava fazendo. Então, a gente trouxe uma rede de comunicação para fazer todo esse diálogo fluir entre o agro real e o agro tecnológico. Nós fechamos a rodada da Agroboard, que é uma empresa de gestão de risco financeiro, que faz toda a marcação a mercado, tanto do físico como do financeiro. Hoje ela está trabalhando com a AgroGalaxy, Lavoro, Três Tentos, Agrofel, Bung, com grandes corporações do agronegócio, e foi uma empresa que nós investimos lá no comecinho, que quando a gente investiu ela faturava 1,7, hoje ela está indo faturar já 12 milhões de reais em 2 anos. Então, é um crescimento realmente exponencial que a gente quer participar. Dando continuidade nesse processo de construção da Rural Ventures, a gente, por conta do podcast, a gente começou a ter mais visibilidade, mais exposição. Nós fomos convidados a participar de uma feira em São Francisco, que é o World AgTech Innovation Summit, para conhecer um pouco do ecossistema americano de tecnologia do agronegócio. Fui lá, conheci muitas empresas, muitas startups, inclusive brasileiras que estavam lá expondo. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, não é possível que o mercado brasileiro, com tamanha relevância do agro, não tenha uma feira que fale sobre tecnologia, não um agri-show que mostra tratores, que tem uma pegada diferente, não, mas uma feira que fale sobre tecnologia do agro, não só dentro da porteira, mas também fora da porteira. E aí eu criei o Rural Summit, que acontece em Ribeirão Preto, na mesma semana do agri-show, só que fala só de tecnologia. Então, nós conseguimos criar uma feira que fala sobre tecnologia para startups, para se relacionar com o agro real, que são os produtores, as corporações e as companhias. Nesse primeiro evento, nós conseguimos levar 150 pessoas, foi um sucesso, levamos mais de 40 startups, e nós conseguimos fazer exatamente esse ano um evento para 400 pessoas com 60 startups. Então, a gente já conseguiu aumentar e muito o ecossistema de tecnologia do agronegócio voltado para softwares, né? Aí, com essa relevância toda, nós fomos convidados a entrar no Cubo Itaú aqui, que é um ecossistema pujante aqui da cidade de São Paulo, que tem várias verticais. Nós fomos convidados a participar desse ecossistema, fizemos a cobertura do World AgTech em São Paulo, que também é uma pegada cópia do World AgTech em São Francisco, mas que veio para São Paulo para tentar aquecer mais ainda o ecossistema. Com toda essa visibilidade que nós tivemos na mídia, começou a chegar cada vez mais startups para a gente avaliar. Aí nós trouxemos um analista, que hoje é especialista para fazer todo o deal flow, ou seja, a startup entrou, ela tem fit com a tese da Rural, ela realmente está alinhada com o que a Rural está buscando, que eu vou apresentar para vocês. Então, ele que é o responsável por essa primeira triagem, esse filtro, né? A gente fez 2 anos de podcast. Dentro do Cubo Itaú, né, a gente começou a se relacionar com cada vez mais corporações e a gente identificou que existem grandes corporações do agronegócio que possuem um nível de maturidade de relacionamento com as startups, mas tem um middle corporate que não se relaciona ainda, né? Então, a gente começou a prestar uma consultoria de relacionamento com essas empresas, porque com essa consultoria a gente consegue entender o que essas empresas querem. E entendendo o que essas empresas querem, é como se fosse um mapa de calor para onde a gente olhar e para onde a gente investir. Então, isso foi fundamental também para a gente ter uma assertividade nos investimentos aqui no nosso foco e olhar do que investir e como investir nessas empresas. Nós investimos na 1,5 Grau, que é uma empresa de monitoramento de incêndio com câmeras e identifica em até 3 segundos um foco de incêndio em canaviais. Então, essa empresa, ela fez com que reduzisse 90% dos incêndios na BP Bung. Cara, 90% dos incêndios
é como se a gente estivesse falando de um montante financeiro aproximadamente de 800 milhões de reais em um ano. Então, é uma economia muito importante para as empresas de cana, e agora ela está entrando também em outros setores, como a eletricidade. Então, que essas queimadas que acontecem danificam todo o setor elétrico, né, todas as fiações. Então, isso é um mercado muito pujante ainda. O André Amorim, que trabalhou comigo na XP eu fiquei 11 anos, ele ficou 17 anos, ele foi o criador do agente autônomo lá dentro, veio para tomar conta de toda a parte de relação com investidores, né? Então ele faz toda essa relação com os investidores. Hoje nós finalizamos o investimento na Benagro. O case da Benagro foi bem interessante. Ela é uma empresa de monitoramento de plantio que está embarcado dentro da Case New Holland. Hoje as maiores produtoras de tratores do mundo é a John Deere e a Case New Holland, tá? Então todo trator da Case New Holland já sai com a tecnologia da Benagro embarcada. Nós fomos os responsáveis por trazer essa união e a Benagro ser investida pela CNH junto com a Rural Ventures. Um ponto importante eu não acredito na tese de venture capital do agronegócio com saídas para mercado tradicional do venture capital, tá? Series E, Series B, Series C, abertura em capital de bolsa. Eu acredito muito em 10 vezes o valor que nós entramos, 7 vezes o valor que nós entramos para vender para as corporações do agronegócio, tá? Porque eles não conseguem acompanhar a velocidade da tecnologia que é implementada por essas startups. Pode falar, David. Bom, Fernando, eu acho bacana até explicar, a nossa base ela é muito qualificada, mas eu acho importante, enfim, para aqueles que estão iniciando muitas vezes ali movimento de investimento em ativos alternativos, em ativos que não são os convencionais de renda fixa, por exemplo. Então, explicar o que seria um venture capital, um private equity, quais as diferenças. Legal. Aqui, como o Marco Saravalli é um dos maiores especialistas do país, né, quando a gente fala de small cap, a gente fala muito do potencial de valorização desse tipo de investimento. Então, acho bacana trazer o potencial de valorização também em venture capital, né, explicando esse conceito e como seria interessante isso dentro de um portfólio, quando a gente fala indiferente ali, muitas vezes, do objetivo, do perfil do cliente, mas que todos deveriam ter um pezinho nessa classe de ativos, se a gente pode colocar dessa forma, porque tem aí esse potencial de valorização, ainda que quiçá maior do que uma small cap, por exemplo. Sem dúvida. Hoje a gente olha para o Venture Capital, ele tem diversos tipos de múltiplos, né? Então, assim, hoje, dentro do agronegócio, o nosso grande goal é 10 vezes o múltiplo de entrada. Então, assim, 10 vezes o valor investido, né? O Private Equity é diferente do Venture Capital, porque o Private Equity ele entra na gestão da corporação, né? Nós, como Venture Capital, buscamos uma participação acionária de 5% a 10% naquela corporação, e todas as vezes que nós investimos, nós temos um assento no board para acompanhar exatamente o que está acontecendo daquela companhia, tá? Então, nossa estratégia é direcionar para onde essa empresa vai, ajudar na venda dessas corporações, porque nós temos um relacionamento com os grandes tomadores de decisão do agronegócio, então nós ajudamos essas empresas terem acesso a grandes corporações, acelerar o processo de venda dessas empresas e até mesmo, às vezes, mudar o formato de precificação, como aconteceu em uma empresa que nós fizemos, que nós trocamos de CAPEX para OPEX e aceleramos a receita dessa empresa. Então, nós entramos para ajudar a acelerar o processo de adoção dessa tecnologia dentro das corporações, que é super importante, porque se você olhar para o agronegócio hoje, a gente tem uma adoção de tecnologia, eu vou entrar nesse tópico para vocês, mas o CAC ele é muito alto. Então, quando você tem um relacionamento com empresas do agronegócio, a gente consegue eliminar esse CAC, esse custo de aquisição, né? Então, a gente consegue facilitar a entrada deles em grandes corporações, melhorando, assim, o resultado a longo prazo. Mas a grande diferença entre Venture Capital e Private Equity é que Venture Capital investe em valores menores, para ter uma participação de 5% a 10%, olhando múltiplos de até 10 vezes, a Rural olha, tá? E o Private Equity, ele entra na gestão da operação com valores muito maiores, porque geralmente tem um CAPEX, né? Tem estruturas operacionais muito pesadas e muito parrudas ali. Por que é importante
a gente colocar dinheiro no Venture Capital hoje, porque é uma classe nova de ativo, aonde, como você comentou, muito igual e parecido com o Small Caps, é o que te dá mais alavancagem em relação ao mercado, né? O que dá, vamos dizer assim, exponencialidade, porque a gente vê o mercado de bolsa brasileiro, ele é muito maduro, as empresas maiores, elas não geram tanto retorno, é muito mais dividendos do que exponencialização do preço da ação, né? Igual a gente vê no mercado americano. Então, isso tem uma oportunidade de entrar em setor de tecnologia voltado ao agronegócio, que é o maior motor propulsor da economia brasileira, sabendo-se que tem uma gestão efetiva e eficiente para investir nessas empresas. Então, nós fazemos toda essa gestão, e como nós estamos dentro do todo o ecossistema, gerindo as corporações e fazendo os investimentos, a gente sabe o que está quente, o que essas empresas estão buscando para que isso seja uma saída futura dessas empresas. Então, a gente sempre está olhando todo o mercado, né? Igual, inclusive, nós fizemos com a Benagro isso, né? Dando continuidade aqui, né, David, a gente trouxe a Juliana, que é responsável por todo o conteúdo da Rural. Então, se você quiser receber newsletter, carta mensal, então você pode acessar o LinkedIn. Nós temos mais de 2.000 pessoas inscritas no nosso newsletter. Então, todo tipo de informação referente ao mercado, a gente está trazendo, porque a gente entende que para o mercado crescer, a gente precisa trazer comunicação, precisa trazer informação para que vocês possam tomar essa decisão mais assertiva. E a Rural quer ser esse ecossistema de comunicação e de conexão com todos os investidores com esse mercado novo que está nascendo agora. Eu trago algumas informações aqui que eu acho que são importantes, né? A Rural hoje está com esse fundo de 50 milhões, que a gente está captando até dezembro de 2024, para fazer investimento em startups early stage. Nós fizemos um investimento na Agroboard, que já está em grandes corporações, nós fizemos um investimento na Benagro junto com a CNH. Então, e nós criamos todo esse ecossistema para ter mais informação, ter mais subsídios de informação para tomar a melhor decisão de onde investir e como investir. O tamanho do mercado é super importante para vocês entenderem a relevância, tá? No mercado mundial é 43,5 bi de dólar o mercado de agritech, o que gera o mercado de agritech mundial. Então, se você olhar hoje para o Brasil, que é o primeiro lugar de exportação de soja, o primeiro lugar de exportação de carne bovina, o primeiro lugar de exportação de café, terceiro maior exportador de milho do mundo, 19% total da área de grãos do mundo, cara, não tem como o Brasil ficar fora desse movimento. Então, é super relevante a gente estar mostrando para vocês a oportunidade de investir em tecnologia, porque eu costumo dizer, David, que nós temos 3 E's fundamentais para o agronegócio. O agronegócio só cresce por quê? Porque ele tem escala, porque você adquire mais áreas e vai comprando e vai aumentando essa produtividade. Você tem eficiência via tecnologia e você tem efetividade, porque o agronegócio é um produto, é uma atividade que demanda efetividade, ou seja, 7 dias por semana, 24 horas por dia, você tem que estar acompanhando isso. E quem que pode trazer subsídios para melhorar essa efetividade? É a tecnologia. Então, a tecnologia está no cerne de trazer eficiência para aumentar essa produtividade nacional e aumentar o PIB, consequentemente, do país, tá? É importante dizer que a gente está nesse momento de passagem de bastão para essa galera mais nova, né? Então, eles vão ser os grandes early adopters da operação de tecnologia. Cerca de 50% dos agricultores já estão adotando ou dispostos a adotar tecnologias para suas operações. Então, a gente vê uma predisposição para ter um aumento incremental de uso de tecnologia no agro. Então, você vê que a gente está numa posição e num momento muito propício para isso. Então, faz todo sentido a gente, como o maior país produtor, se posicionar como tecnologia para exportar tecnologia, não usar tecnologia só no Brasil, mas também exportar tecnologia para outros países. A gente tem uma fronteira agrícola mundial, que é a África, que é um país tropical. Ele vai usar tecnologia de país tropical que produz somente o Brasil. Então, nós temos o potencial de exportar essa tecnologia para a África também, tá? Se vocês quiserem perguntando, fica à vontade, tá? E para eu ter visibilidade, tá, David, do que está acontecendo no mercado, a gente criou esse ecossistema completo para identificar as oportunidades. Então, hoje a gente tem o Rural Talks, quem quiser seguir, é um podcast onde tem mais de 120 entrevistas com startups, com todo o ecossistema do agronegócio tecnológico.
O Rural Insights é a plataforma digital que conecta o agro real ao agro tecnológico, oferecendo informações, conexões, conteúdos exclusivos, tá? O Rural Labs nossos sócios são produtores, são fazendeiros, então nós fazemos os testes dessas tecnologias antes de investir nas fazendas dos nossos sócios. Então nós temos validação não só financeira, de mercado, mas também validação técnica em campo para fazer esses investimentos. Então a gente valida tecnicamente antes de fazer o investimento. E agora nós estamos lançando recentemente o Rural Academy, que vai ser para capacitar os futuros líderes do agronegócio no agronegócio tecnológico. Não adianta o cara se capacitar hoje olhando para o agro passado. Ele tem que se capacitar para o agronegócio tecnológico, o agro do futuro, né? Que tudo vai ser agrotecnológico, é isso que a gente fala. E aí o cerne de evento que a gente tem o Rural Summit, né, que foi a segunda edição esse ano, para fazer a conexão de todos esses pontos, e no final do dia isso me dá um mapa de calor do que investir e como investir com a Rural Ventures. Então a Rural Ventures vai lá e tem mais assertividade de se relacionar com as startups, saber o que as corporações estão buscando e fazer esse investimento assertivo, tá? Hoje o trabalho da Rural, então, ele parte desde o mentoring, desde a inovação corporativa, educacional, acesso ao mercado, o teste em campo e o investimento, tá? Eu vou passar aqui um pouquinho só para vocês verem. Então, tem o podcast, né, que a gente já está com mais de 120 episódios aqui, 160 mil impressões no YouTube. Então, depois, se vocês quiserem acessar e conhecer um pouquinho mais do trabalho, vocês vão conhecer muitas tecnologias lá, muitas startups. É interessante para que vocês possam se aprofundar cada vez mais no tema. A consultoria, que a gente se baseia em 5, 6, né, conhecimento, consultoria, conexão e conteúdo, né, para vocês acompanharem realmente isso. Então, a gente presta essa consultoria para as corporações abrem para a gente o que elas estão buscando e a gente consegue validar essas teses para fazer investimento. Nós temos conteúdo para que vocês possam acompanhar o que está acontecendo no agronegócio tecnológico, ou seja, vocês investiram, vocês querem acompanhar o que está acontecendo com aquelas startups. A gente tem relatório trimestral falando das startups investidas. Nós temos conteúdo do que está acontecendo, do que está sendo aplicado em campo, tá? Nós já mapeamos mais de 300 startups, nós já analisamos mais de 300 startups na Rural. Então, a gente tem um conteúdo muito denso do que foi analisado. E dessas 300 startups, nós só investimos em 7 startups. Então, para vocês verem que o deal flow ele acontece e nós validamos mesmo a tese antes de fazer qualquer tipo de investimento, né? Para facilitar toda essa comunicação entre startups e corporações, a gente criou um robô chamado R2. Então, as corporações se relacionam com as startups via esse R2. O que esse R2 nos traz, né? Ele nos traz informações sobre quais startups estão sendo mais procuradas, qual que é o relacionamento que está sendo buscado, e nós vamos nesses verticais buscar startups que façam sentido para nosso investimento, tá? Nós, além de tudo isso, nós fazemos viagens internacionais, se relacionamos com as startups, com os investidores, para que eles fiquem sempre conectados com o ambiente de tecnologia do agronegócio e estejam a par do que está acontecendo. Viagem que a gente fez para a Argentina, viagem que nós fizemos para São Francisco, para mostrar um pouquinho do que está acontecendo no ambiente, tá? Aqui a gente tem a parceria com a Harvard, que é o curso de estratégia de inovação no agronegócio, né, para formar esse público. Aqui é um pouco do Rural Summit, 400 pessoas, 60 startups, 30 CVCs, 30 VCs aí participando do mercado, né? Quem participou do ecossistema, então aqui são todas as empresas que de alguma forma se relacionaram com a gente nesses eventos, né? Então, o Rural Summit reuniu 400 pessoas, então, dentro dessas 400 pessoas tinham startups, tinham agroindústrias, hubs, finanças, tudo isso que está olhando para o mercado que eu te apresentei agora. Então, é um mercado que está numa pujança muito importante por conta da relevância do agro no Brasil, né? E agora eu entro aqui, tá, mais do portfólio da Rural, que nós já temos dentro do portfólio da Rural, e como que nós fazemos esse investimento e como que funciona o fundo, para que vocês tenham, se você tiver dúvida, qualquer coisa, fique à vontade, tá? Então, como eu comentei, nós temos 7 startups, a 7ª não está aqui porque nós estamos finalizando o contrato essa semana, tá? Que é uma empresa de biológico, que eu vou apresentar no final. Mas nós temos a Agroboard, que é uma empresa de gestão de risco financeira,
A Preserva Land, que é uma empresa que monitora biomas, ela tem mapeado todo o bioma. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. A CCR abriu uma rodovia nova, ela desmatou uma área para fazer uma rodovia. Naturalmente, ela precisa comprar uma área nesse bioma e replantar aquela área. Com a Preserva Land, ele não precisa mais fazer isso. Ele pode entrar no sistema da Preserva Land e escolher uma área para alugar no mesmo bioma onde ele desmatou. Então, ele deixa de ter aquela necessidade de capex e ele transforma isso num opex ali. Ele vai pagando esse aluguel referente à área que ele desmatou. Isso gera renda para produtores que possuem área de preservação ambiental, por exemplo, na Serra do Mar. A Serra do Mar não gera receita para quem tem aquela terra. Então, a Preserva Land está gerando uma nova receita para pessoas que têm área de preservação ambiental em áreas onde não é possível produzir, né? Então, vamos dizer assim, a Benagro é a empresa que nós fechamos junto com a Case New Holland, que tem o processamento de imagens e relatórios agronômicos. A Campo Capital, você já conhece, da Isadora, que faz investimento para produtores do Cerrado, sustentáveis no Cerrado. A Ungrow Mail é a empresa que elimina emissão de CO2. Por quê? Porque ela elimina o incêndio. Então, nós estamos falando de uma empresa de impacto aqui. Então, ao identificar o incêndio em até 3 segundos, a gente está deixando de emitir CO2 no ecossistema, no sistema, né? Então, no planeta. Então, isso é uma empresa de impacto. Além dela gerar economia financeira para as corporações, para as indústrias, ela gera uma eficiência climática aqui, tá? E a Arara Seed, que é o crowdfunding de agtechs e foodtechs, fica em Ribeirão Preto, tá bom? Aqui é o ecossistema de parceiros, onde nós trocamos constantemente de flow, então nós temos mais de 100 parceiros, tá? Esses daqui são os parceiros mais ativos que têm relacionamento com a gente, tá? Aqui é interessante, esse mapa colorido é o mapa da pesquisa, onde estão as startups no Brasil, né? E esse mapa verde é o mapa de onde nós recebemos startups do Brasil. Então, você vê que a Rural ela tem uma relevância nacional, nós recebemos startups do Brasil inteiro, tá? E aqui a divisão do foco da solução, onde dentro da porteira tem 640 startups, na intersecção tem 260 e porteira fora tem 1.012, tá? Olhando para aquele Clube Deal que nós montamos de 10 milhões de reais, David, isso aqui é o track record do Clube Deal, tá? Para trás. O que a gente está falando aqui para frente, o fundo, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo do Clube Deal. Nós analisamos 300 startups, nós temos 100 parceiros institucionais, a gente tem um AUM de 2023 de 4 milhões e 400, a gente investiu 3 milhões e 600, que foi analisado a 4 milhões e 400. Nós temos 6 empresas no portfólio que empregam 120 colaboradores, tá? Nós tivemos um crescimento na receita do portfólio de 5,7 vezes no ano de 2023. A receita combinada dessas 6 empresas fatura 40 milhões de reais hoje, tá? A nossa tese. O que é a tese, tá, gente? A tese é o que a gente, na Rural, valida como um investimento propício, que a gente acha que é interessante para investir na Rural. Então, a gente olha para empresas dentro, fora da fazenda, na intersecção, que a gente chama na estrada, early stage, asset light, agro, food e impacto. Então, a gente olha para founders full time, ou seja, os empreendedores têm que estar 100% dedicados e trabalhando na empresa. Temos que ter stock options destinada para os principais colaboradores, tá? Estágio de pré-escala, escala e tração. Nosso cheque é de 0,5 até 2 milhões de reais. E nós fazemos a validação técnica em campo, na fazenda, antes de fazer o investimento, para ver se aquilo que está no PowerPoint, aquilo que está no Excel, realmente está funcionando no campo. A gente entende que o agronegócio ele é diferente do mercado tradicional de venture capital. A gente tem que levar isso para teste em campo. Nós gravamos esse teste, nós gravamos o relacionamento desses clientes que já são da startup para entender se realmente está funcionando, tá? Dentro dessa tese tão abrangente, o que a gente olha no final do dia que nos brilha os olhos no final do dia, né? Então a gente olha para genética, controle biológico, análise metagenômica do solo, inteligência artificial, big data, decision drives, tudo que é agricultura de decisão, tudo que tem informação para tomar subsídio de tomar de decisão, a gente olha crédito, seguro, análise fiduciária, agfintechs igual a Campo Capital,
segurança alimentar, rastreabilidade, é super importante. Cada dia mais o pessoal está querendo saber da onde está vindo o leite, da onde está vindo a carne. Então, isso é super importante para mostrar para o consumidor final da onde está vindo. Mitigação de danos e gestão de risco, tá? Basicamente é isso. O fundo é um fundo que a gente está captando até 20 de dezembro de 24, 50 milhões de reais. Por que é um fundo pequeno, tá, gente? Porque a gente quer investir esse dinheiro muito bem aplicado. Se a gente capta muito dinheiro, a gente tem uma pressa, uma necessidade de fazer investimento. A gente não quer fazer isso. A gente quer investir bem, a gente quer escolher e poder ter, vamos dizer assim, a gente fala muito de hands-on, né? Entrar na empresa, poder ajudar essa empresa. Então, se a gente coloca muito mais dinheiro, a gente vai ter que investir muito mais em startup, o que vai demandar muito mais trabalho dentro do escopo, e a gente acha que esse é um segundo processo. A gente quer entrar muito bem feito agora nessas 20 novas empresas, fazer 4 follow-ons. O nosso cheque médio vai ser em torno de 1,5 milhão, como eu comentei, de 0,5 até 2 milhões. E o cheque médio do follow-on vai ser de 5 milhões de reais, tá? Como que vai funcionar o fundo, tá? O fundo de Venture Capital, ele é de 10 anos, tá? Com hurdle de PCA mais 6 e com taxa de performance de 20%. A única diferença aqui é que os fundos tradicionais hoje cobram 2% durante os 10 anos de período. Nós não, nós cobramos 2% durante os 5 primeiros anos e nos próximos 5 anos a gente abaixa essa taxa de administração para 1,25%. Por quê? Porque os primeiros 5 anos são cruciais para a gente poder escolher e trabalhar no investimento. Então, quais são as startups que nós vamos investir? Quais são as startups que nós vamos fazer follow-on? Depois é um trabalho mais de gestão de portfólio e desinvestimento. Então, a gente acha prudente ser fair com vocês e fazer uma cobrança menor nos segundos 5 anos de investimento, tá? E um ponto importante, desses 50 milhões, 30 milhões vai para investimento primário e 20 milhões ficam para fazer follow-on, tá? Só para vocês entenderem. E a cobrança dessa taxa é sobre o commitment, tá? O que quer dizer isso? Esse dinheiro, naturalmente, ele não vem no D0 para rural. Esse dinheiro ele vai sendo chamado do investidor. Então, quer dizer o quê? Que eu estou avaliando agora. Então, começamos a rodar o fundo em janeiro. A gente avaliou uma startup. Em fevereiro, eu comecei a avaliar a startup. Em junho, eu vou assinar com a startup. Você vai receber um e-mail comunicando, falando assim, olha, David, você precisa mandar X reais para cá, porque você fez um commitment de 1 milhão de reais e nós estamos fazendo um percentual de investimento de X nessa empresa. Então, você vai ser chamado a mandar aquele recurso, tá bom? Ficou claro? E esse recurso vai ser chamado nos primeiros 5 anos, tá? Nos primeiros 3 a 5 anos, que é onde a gente vai usar mais o recurso. Ficou claro, David? Show. Para gerar esse diferencial de trazer e operacionalizar isso, né? A gente conta ali com um time de criação de valor, que são os próprios investidores que estão com a gente na Rural, que tem muito gabarito no mercado, para poder ajudar a essa conexão acontecer, David. Então, assim, a gente traz pessoas do mercado para acelerar o processo de implementação dessas empresas. Assim, nós temos um corte, né? Pô, cara, preciso apresentar essa empresa para alguém. Eu vou ligar para o diretor da companhia. Se eu não conhecer, algum desses caras que estão dentro do time de criação de valor conhece, e a gente consegue acelerar o processo de implementação dessa tecnologia nessa empresa, entendeu? Então, o grande valor que nós temos aqui é conexão, conhecimento muito claro do que a gente está fazendo. Então, a gente tem pessoas aqui de gestão de risco, a gente tem empreendedores, a gente tem planejamento tributário, a gente tem reorganização societária. Então, a gente tem cada qual com a sua caixa e sua especialidade para trazer o quê? Subsídio de tomada de decisão dentro da corporação. Então, isso ajuda a criar um valor muito forte dentro das empresas, tá? Aqui a Agroboard é um case que a gente investiu, então a gente conseguiu em 2 meses ali passar de 200 mil reais de faturamento dessa empresa para 600 mil reais de faturamento. Então, com o quê? Conectando essa empresa com os caras certos e trazendo uma mudança de CAPEX para OPEX na cobrança dessa empresa. Então, isso facilita muito o acesso dessa empresa no mercado, mudou a forma de cobrança. As empresas que geralmente são multinacionais que contratam esse cara, falaram, pô, CAPEX eu não consigo fazer, agora OPEX eu tenho liberdade para contratar esse serviço. Então, isso já aconteceu de uma forma muito mais fluida, né?
E a empresa que nós estamos finalizando o investimento, que é a 7ª empresa, é uma análise de DNA de solo, porque a gente está vendo o mercado de biológico muito em voga, crescendo muito no Brasil, mas a gente acredita que o biológico é uma commodity. A gente quer realmente fazer o quê? A prescrição. Para você aplicar um biológico que vai te trazer um 70% de economia em relação ao químico, você tem que saber aonde você está aplicando, você tem que saber como aplicar esse biológico. Então, em qual terra eu vou aplicar qual biológico. Então, isso que a análise de DNA traz para a gente, uma forma de prescrição muito aplicada à terra que ele está avaliando. Então, isso aqui é como se você fosse num médico, e o médico pedisse vários exames de sangue para você, ele vai te falar, cara, você tá com a ferritina alta, você tá com colesterol alto, ó, você vai ter que tomar esse medicamento, esse medicamento. É a mesma coisa que acontece com o solo, só que para você aplicar o biológico correto no solo, você tem que ter essa prescrição, essa análise. Então, a gente está apostando muito mais na análise do que no biológico. A gente já viu isso acontecer. A própria Tarpon com a Agrivale comprou uma empresa de análise de solo para indicar e aplicar o biológico da Agrivale. A gente está indo na mesma tese, porque a gente acredita que todas as grandes corporações do agronegócio vão precisar fazer essa análise para indicar um produto que eles vão vender, tá? Bom, pessoal, esse é o time que faz a Rural acontecer, tá? A gente está à disposição aqui para trocar ideia, conversar. É um mercado que está crescendo muito, tá? É um mercado em pujança aqui no Brasil, e é um mercado que não tem como escapar. Tecnologia, o agro real está aqui, o agro tecnológico está aqui, só que no futuro tudo vai ser agrotecnológico, então não tem como escapar desse processo de eficiência, de implementação de tecnologia que está acontecendo no campo, tá? Show de bola, Fernando. O nosso grande mestre Marcos Saravari está aqui presente, aqui acho também, talvez também o Guilherme, Helene. O título vai ficar disponibilizado online para que não pôde participar ao vivo depois possa acompanhar. Fernando, só vou pedir para você comentar um pouquinho mais sobre como se dá esse processo de aporte no fundo, valor mínimo, é direto através da gestora, ou está plugado em alguma plataforma? Não está plugado em nenhuma plataforma, tá? A gente está, a gestão é feita na Singular, então o próprio investidor tem que abrir a conta na Singular e fazer o commitment, né? Não é nem aporte no D0, é um commitment, né? Assinar o contrato de commitment com a gente, né? Hoje a gente tem um limite inferior de 300 mil reais, que é 300 mil reais que vai ser chamado em 5 anos, né? Então não é um aporte no D0, né? Então, a partir disso, o investidor já pode participar com a gente, né? Tem que ser um investidor qualificado, né, para esse tipo de operação. Então, a gente está trabalhando nesse formato, aonde os 300 mil reais vão ser chamados nesses 5 anos. E o que é legal aqui, David, é o seguinte: se o investidor quiser participar, a partir do momento que ele investe, ele vai ter um acesso a um login, então ele vai ter acesso a todas as pastas que nós estamos analisando. Então, a partir do momento que a gente começou a fazer uma avaliação de uma empresa, ele vai receber um e-mail com um link onde ele pode acessar as informações dessa empresa para entender e para trocar ideia com a gente, que eu acho que o grande ponto aqui às vezes o cara tem o interesse de participar porque ele quer aprender mais sobre aquilo. Então, essa é uma grande oportunidade deles se relacionarem com a gente, se relacionar com o entendimento daquela startup, acessar todas as informações que nós estamos acessando, tá? Que eu acho que é o grande ponto aqui que a gente traz de abertura e flexibilização. Lógico que a tomada de decisão no final do dia vai ser do fundo, né? Mas é importante que ele possa participar e acompanhar e receber todas essas informações, tá? Muito bom, show de bola. Mestre, fique à vontade. Fala, pessoal, muito boa tarde. Primeiro, Rodrigues, muito gentil aí do tempo, da disponibilidade. Obrigado pela conexão e parabéns pelo trabalho. Eu acho que talvez o Rodrigues, sendo super sincero, acho que não só pelo tema, mas
pelo menos assim pela nossa, vamos dizer assim, população aqui, né, o tema seja relativamente novo, né, em termos de venture capital. Acho que é mais a curiosidade, o David já fez essa pergunta, mas no sentido assim, se você tem alguma expectativa de fluxo, né, até para a gente entender um pouco de liquidez, você, não, pessoal, acho que daqui até o final do ano, a expectativa é usar metade desse recurso, né, até para pensar no que o investidor vai precisar de liquidez para disponibilizar o recurso para o fundo especificamente. E até minha curiosidade minha, por exemplo, se parte dos recursos vão para as empresas já investidas, né, ou não, são todas investidas novas, né, acho que é mais esse sentido. E depois eu tenho uma outra pergunta, mas começando por essas, mais questão de fluxo mesmo, Tá. para reforçar. Vamos lá, então. O fluxo, praticamente, nos primeiros 3 anos, vai ser 70% do dinheiro comitado, tá? Então, no primeiro, o cara comitou ali R$ 1 milhão, vai ser 70%, 700 mil nos primeiros 3 anos, tá, Marco? Depois, as startups que já foram investidas pelo Clube Deal, que vamos dizer que seria o primeiro fundo, né? Elas vão ser avaliadas para possivelmente fazer um follow-on, ou seja, as 7 empresas que já foram investidas, elas são passíveis de serem escolhidas para fazer um follow-on, tá? Não necessariamente essas 7 investidas que nós já temos no Clube Deal, elas não vão entrar por fundo. Isso não vai entrar por quê? Por uma questão tributária, tá, Marco? Porque se eu pegar essas empresas que eu já investi com valuation inferior e levar essas empresas para o fundo agora, eu vou ser tributado na diferença do valuation que eu fiz o investimento para o valuation de entrada dentro do fundo. Então, não seria fair com os outros investidores que já estavam comigo desde o D0, entendeu? Teve alguma outra pergunta? Desculpa se faltou. Não, acho que não, o Rodrigues, tá perfeito. E cara, eu vou fazer aquela pergunta, talvez seja a pior pergunta, mas que a gente precisa fazer, né? E, de novo, não é uma promessa, não é um guidance, mas dentro desse mercado, ou do que vocês trabalham, por exemplo, vocês têm um objetivo de retorno, talvez você tenha falado um pouco sobre isso, mas se eu puder reforçar, no sentido assim, não necessariamente retorno do fundo, né, mas quando você faz uma avaliação, você fala assim, pô, eu estou entrando nesse projeto, nessa empresa aqui, objetivando um retorno mínimo, almejado de cada investimento, né? Sim. Como que funciona isso na tomada de decisão? A gente sempre faz um score, né? Assim, Marco, a gente de 5 vezes o valor investido a 15 vezes. A gente geralmente trabalha com 10, tá? 10 vezes o valor investido. Então, assim, e aí o que acontece, né? Como a gente tem essa questão de ter visibilidade sobre as corporações, o que elas estão olhando, a gente sempre tenta trazer para dentro do jogo algumas corporações que têm interesse de comprar aquela startup, entendeu? Que nem nós fizemos com a CNH, a gente está fazendo exatamente com uma outra empresa que vai ficar público segunda-feira, depois eu posso compartilhar com vocês. A gente conseguiu trazer mais 2 grandes corporações para comprar participação de uma empresa, e essas empresas já têm interesse em adquirir essa tecnologia, entendeu? Então, o nosso grande goal aqui é, cara, como é que eu consigo acelerar esse processo de saída dessas corporações? Porque a gente entende que um fundo de 10 anos ele é muito longo. Então, eu quero tentar acelerar ao máximo com umas saídas de 7, 8 vezes, 10 vezes, ao invés de esperar que tenha saída que nem já teve no mercado internacional de 39 vezes, 50 vezes, eu quero acelerar essa saída, tá? Para quê? Porque o dinheiro bom é dinheiro retornado ao investidor, né? Então, a gente sabe dessa premissa no Brasil. E por conta da taxa de juros no Brasil, a gente sabe que a dificuldade de você escolher em detrimento a renda fixa e ativos de risco é isso que move o brasileiro, e a gente tem total ciência sobre isso, tá? Então a gente quer fazer o quê? Um movimento onde as grandes corporações que estão investidas naquelas tecnologias acelerem o processo de aquisição. Então esse é o grande goal que a gente tem, tá, no mercado de AgTech nacional. E é o que a gente está olhando, e é o que a gente já está amarrando nos contratos, tá, Marco? A gente sempre tenta trazer isso já amarrado, tá? Cara, de 3 anos, o cara já tem a opcionalidade de comprar aquela empresa, entendeu?
Ô Rodrigues, aproveitando e emendando nessa questão que o Marco fez, e até aproveito para deixar aberto aqui, se alguém tiver dúvidas, também fiquem à vontade, tá, pessoal? É um bate-papo mesmo, uma interação. Vamos lá, a gente está falando de 300 mil que vão ser solicitados aqui nos 5 primeiros anos, né? Como você mencionou. Então, a pessoa explicando em termos de tanto aporte e depois também em termos de retirada. Qual que seriam as dúvidas? Vamos lá. Esse 300 mil, ele já precisa deixar reservado quando ele faz o processo ali junto à Singular, que você mencionou, se não me engano, ele já tem que deixar esse valor provisionado ou não? Está previsto para o primeiro ano 100 mil, aí depois pode ter chamada de margem de acordo com a análise que vocês vão ter de oportunidades, e aí sim, ele vai ter que ter essa reserva já estipulada. Como é que vai funcionar isso na prática? E a segunda dúvida, só, desculpa, emendando, com relação a essa questão de você falou até de saída. Então vamos lá, vocês entraram numa companhia, tiveram aí essa velocidade no caso de valorização, de crescimento da companhia, chegou a um múltiplo de 10, de 15, deu a saída, vamos sair, conseguiu algum comprador, saiu. Esse recurso de saída, ele já vai ser distribuído para os investidores ou não? O fundo segura esse recurso para novas oportunidades. Vamos pensar assim, em 3 anos, vocês tiveram uma venda de uma empresa. Aí vocês ainda têm 7 anos do fundo. Eu vou fazer o quê? Vou reinvestir esse valor ou eu vou devolver já para o investidor que já deu certo uma operação, por exemplo? Legal, vou começar por essa, tá? Se o desinvestimento acontecer nos primeiros 5 anos, que é o momento que a gente está investindo, esse dinheiro fica para o fundo, para a gente fazer novos investimentos, é distribuído para os cotistas, mas esse dinheiro ele é reinvestido, tá? Se acontecer depois dos 5 anos, que já é um momento que a gente já chama de desinvestimento, que eu posso até voltar aqui para vocês, para ficar claro, aí esse dinheiro já vai direto para o investidor, tá? Então, nesse período de desinvestimento, né? Então, nos primeiros 5 anos, ele volta para fazer o investimento e nos 5 anos posterior, ele retorna. Então, se é bem claro, tá? 5 anos primeiro, ele vai voltar para fazer investimento. Sobre o commitment, você, a partir do momento que você comitou 300 mil reais com a gente começa a te cobrar a taxa de administração, a gente vai ter uma chamada prévia, provavelmente nos primeiros 3 meses de aplicação, tá? Para cobrir, logicamente, alguns custos da operação, mais alguns investimentos que já estão no pipeline, mas eu consigo te passar uma cadência de retirada, entendeu? Esse dinheiro pode ficar aplicado no CDI junto a vocês e depois você ir, conforme a gente vai chamando dentro da cadência de retirada, você vai nos enviando esse recurso, tá? Então, é legal essa flexibilidade porque vocês não deixam de aproveitar o CDI ou outros ativos enquanto vocês estão aguardando a chamada de capital da Rural, entendeu? Entendeu? Perfeito. Mestre? Só uma pergunta, eu vou fazer a pergunta, na verdade, para o David aqui. Né? Eu acho que a gente está gravando, né, essa apresentação aqui, então depois a gente disponibiliza, porque tem bastante gente que não consegue participar no horário, enfim, vem outras perguntas, mas também deixar os contatos, o Rodrigues, a gente tem aqui seu, mas se você quiser deixar o contato da Rural Ventures, né? Pode passar meu contato, tá tranquilo. E quem quiser acessar, eu acho que a gente tem principalmente o acesso a um investimento único, né? Talvez, de novo, parabenizando todo o time da Rural Ventures pela vanguarda aqui, né? Nessa classificação desse investimento, né? E acho que é importante a gente tirar todas as dúvidas, né? Que a gente tem uma oportunidade única aqui de acessar o mercado rural com pessoas qualificadas, tecnologia, né? Potencial de crescimento e lógico, grande potencial de retorno, né, nesses investimentos, né? Então, acho que é uma oportunidade que a gente tem, que não surge assim todos os dias, né? Então, vamos aproveitar todos que estão aqui. Mas eu acho que era isso, o Rodrigues. Estou vendo aqui se tem alguma pergunta, pessoal. Aqui, como a gente está num ambiente super privado, quem quiser pode levantar a mão ou simplesmente abrir o microfone e fazer sua pergunta diretamente, tá bom?
Então vamos esperar mais uns segundinhos aqui, ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida, mas acho que não, acho que foram bem atendidas tranquilo. a apresentação. Tá tranquilo, se vocês tiverem dúvida ou qualquer coisa, pode mandar um e-mail para mim, é rodrigues@ruralventures.com.br. Eu estou à disposição aqui, também pode me procurar no LinkedIn, Fernando Rodrigues. Se inscrevam na newsletter da Rural Insights para conhecer um pouco mais sobre o mercado, acho que é super relevante para conhecer um pouquinho mais aonde a gente está indo e qual que é o foco da Rural e a visibilidade que esse mercado tem hoje, tá? A gente tem o potencial de exponencializar a tecnologia, trazer eficiência para o agronegócio. E uma coisa importante, tá, Marco, que a gente conversou até no podcast, depois é legal passar para eles o podcast que a gente conversou também, o mercado financeiro, o FIAGRO, todos esses fundos que se relacionam com o agronegócio, eles estão cada vez mais abastecidos de informação por conta da tecnologia que está chegando lá na ponta. Então, a simetria de informação para esses outros fundos que trabalham com agro, ele vai diminuir por conta da tecnologia que vai trazer acesso para esses dados que estão sendo gerados no campo, tá? Então, hoje, no Rural Talks, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a simetria de informação no agro, tem um episódio que a gente fez agora com o analista de commodities da Bolsa também, que é o episódio que saiu ontem. Então, assim, tem muito subsídio de informação. A gente está aqui para realmente trazer cada vez mais conteúdo e fechar esse gap, essa fronteira entre o agro e a Faria Lima, entre o agro e os investidores, porque a gente acredita que tem um potencial tremendo de aumentar a eficiência com tecnologia lá na ponta, tá? Excelente. Rodrigues, muito gentil, obrigado pela aula de novo, né? Inclusive, a gente, adicional a essa apresentação também, a gente gravou junto com o Rodrigues um episódio do nosso podcast, né, do Fundo do Baú, está lá disponível para todos. Também lembra de seguir a página, além de todos os canais aí oficiais da Rural Ventures. Beleza, pessoal? Lógico, né, quem quiser continuar o papo, quiser marcar depois um encontro privado, particular, com alguém do time da Rural Ventures, a gente está à disposição para marcar esses encontros. Beleza? Fico à disposição, gente. Obrigado pelo acesso aí pelo canal, Marco. Obrigado, David, pela oportunidade, tá? Eu agradeço. Valeu, pessoal. Valeu, Fernando.